Você já ouviu falar do profeta Samuel? Ele foi um dos personagens mais importantes da história de Israel e uma figura notável do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os primeiros reis da nação. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e o legado de Samuel, o homem que ouviu a voz de Deus e mudou os rumos da história. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. E vamos falar sobre o profeta Samuel, um dos maiores líderes do povo de Deus. Samuel nasceu em um período turbulento da história de Israel, quando os israelitas viviam sob a opressão dos filisteus e a nação estava em um terrível declínio espiritual. Mas Deus tinha um plano especial para Samuel e usou sua vida para restaurar a fé e a esperança em Israel. Vamos ver como foi a trajetória de Samuel, desde sua infância até sua velhice, e como ele influenciou as gerações seguintes. A história de Samuel começa com sua mãe, Ana, que era uma mulher estéril e sofria muito por não poder ter filhos. Ela era casada com Eucana, um homem piedoso da região de Efraim e de linhagem levítica. Eucana tinha outra esposa, Penina, que tinha filhos, e provocava Ana por sua condição. Ana se sentia humilhada e angustiada e clamava a Deus por um milagre. Um dia Ana foi ao santuário de Deus em Siló, onde estava o tabernáculo e o sacerdote Eli. Ela orou com fervor e prometeu que, se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria ao Senhor por toda a sua vida como um nazireu. Um nazireu era alguém que fazia um voto de consagração a Deus e se abstinha de cortar o cabelo, beber vinho e se contaminar com coisas impuras. Ana fez esse voto porque queria que seu filho fosse um servo fiel de Deus. O sacerdote Eli viu Ana orando, mas pensou que ela estava bêbada porque ela movia os lábios sem emitir som. Ele a repreendeu, mas ela explicou que estava derramando sua alma diante de Deus. Então Eli abençoou Ana e disse que Deus atenderia seu pedido. Ana voltou para casa cheia de fé e esperança e logo depois ficou grávida. Ela deu à luz um menino e o chamou de Samuel, que significa ouvido por Deus, ou pedido a Deus. Quando Samuel foi desmamado, Ana o levou ao santuário, conforme havia prometido, e o entregou ao sacerdote Eli. Ela também levou um sacrifício de gratidão a Deus e cantou um belo hino de louvor, reconhecendo a soberania e a bondade de Deus. Ana deixou Samuel aos cuidados de Eli e voltou para sua casa. Ela ainda teve mais 5 filhos depois de Samuel, e todos os anos visitava seu primogênito no santuário, levando-lhe uma túnica nova. Samuel cresceu no santuário servindo a Deus e aprendendo com Eli. Ele usava uma veste sacerdotal e um éfode de linho, que eram as roupas dos ministros do Senhor. A Bíblia diz que Samuel crescia em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Ele era um menino obediente e dedicado, e Deus o abençoava. Uma noite, quando Samuel tinha cerca de 12 anos, ele teve uma experiência marcante. Ele estava dormindo no tabernáculo, perto da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. De repente, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Samuel, Samuel. Ele pensou que era Eli e correu até ele, dizendo, eis-me aqui. Mas Eli disse que não o havia chamado e mandou Samuel voltar a dormir. Isso se repetiu mais 2 vezes e Samuel não entendeu o que estava acontecendo. Mas Eli percebeu que era Deus que estava falando com Samuel e lhe disse o que fazer. Ele disse que, se ouvisse a voz novamente, deveria responder. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel fez como Eli lhe ensinou, e Deus se revelou a ele. Deus disse a Samuel que iria trazer um juízo sobre a casa de Eli, porque seus filhos eram maus e desobedientes, e Eli não os corrigiu. Deus disse que iria exterminar a descendência de Eli, e que ninguém poderia impedir. Samuel ficou com medo de contar a Eli o que Deus havia dito, mas Eli insistiu para que ele revelasse tudo. Samuel contou a Eli a mensagem de Deus, e Eli se submeteu à vontade de Deus, dizendo, Ele é o Senhor, faça o que bem lhe parecer. Essa foi a primeira vez que Deus falou com Samuel. E a partir daí, Deus continuou a se manifestar a ele.
A Bíblia diz que Samuel crescia e que o Senhor era com ele, e que nenhuma de suas palavras caía por terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Algum tempo depois aconteceu o que Deus havia predito a Samuel. Os filisteus, que eram os inimigos de Israel, atacaram o povo de Deus, e houve uma grande batalha. Os israelitas foram derrotados, e os filhos de Eli, Hofni e Finéias foram mortos. Além disso, os filisteus capturaram a Arca da Aliança e levaram para sua terra. Quando Eli soube da notícia, ele ficou tão abalado que caiu da cadeira e quebrou o pescoço, morrendo aos 98 anos. A nora de Eli, que estava grávida, também entrou em trabalho de parto e morreu ao dar à luz um menino, que foi chamado de Icabu, que significa foi-se a glória. Foi um dia trágico para Israel e um cumprimento da palavra de Deus. A glória de Deus havia se afastado de Israel por causa da infidelidade do povo e dos sacerdotes. Mas Deus não havia abandonado seu povo e ainda tinha um propósito para Samuel. Samuel continuou a servir a Deus no santuário e esperou pelo tempo de Deus. Os filisteus, porém, não se deram bem com a Arca da Aliança. Eles colocaram a arca no templo de seu deus Dagon, mas no dia seguinte encontraram a estátua de Dagon caída e quebrada diante da arca. Eles mudaram a arca de lugar, mas em todo lugar que a arca ia, havia pragas e doenças sobre os filisteus. Eles perceberam que a arca era a causa de seus males e resolveram devolvê-la aos israelitas junto com ofertas de ouro. A arca voltou para Israel, mas não para o santuário. Ela ficou na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, por 20 anos. Nesse tempo, Samuel se tornou o líder de Israel e convocou o povo ao arrependimento. Ele disse ao povo que, se quisessem ser libertos dos filisteus, teriam que se voltar para Deus e abandonar os ídolos. O povo ouviu a voz de Samuel e se reuniu em Mispa para jejuar e orar. Samuel ofereceu um sacrifício a Deus e intercedeu pelo povo. Os filisteus, vendo que os israelitas estavam reunidos em Mispa, aproveitaram para atacá-los. Mas Deus lutou por Israel e enviou um grande trovão que espantou os filisteus. Os israelitas os perseguiram e os derrotaram. Samuel não se afastou de Deus, mesmo depois de ungir Davi como rei. Ele continuou a orientar e a repreender Saul quando ele desobedeceu a Deus. Samuel também continuou a profetizar e a ensinar a palavra de Deus ao povo. Ele fundou uma escola de profetas, que eram homens que recebiam revelações de Deus e as transmitiam ao povo. Samuel foi o primeiro de uma linhagem de profetas que se estendeu até João Batista, o precursor de Jesus. Samuel morreu em uma idade avançada e foi sepultado em sua cidade natal, Ramá. Todo o Israel lamentou a sua morte, pois reconhecia que ele era um homem de Deus, que havia feito grandes coisas por seu povo. Samuel foi um exemplo de fidelidade, obediência, coragem e humildade. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para conduzir Israel nos momentos mais difíceis de sua história. Ele foi um homem que ouviu a voz de Deus e mudou os rumos da história. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.